Começo chamando o Dr. Franklin Façanha, que é advogado que atua, pai de autista e que atua com autismo. Muito boa tarde a todos, a gente que está batalhando isso há muitos dias. Eu queria trazer aqui, elevar um pouquinho o caráter da discussão para um viés mais técnico que a gente precisa ter em mente do que a gente está discutindo aqui. Existe um economista brasileiro, tcheco-brasileiro, chamado Alexandre Kafka. Ele era primo do Franz Kafka, um dos maiores escritores mundiais. E na obra dele, quando ele falava de questões institucionais, ele sempre se remetia a um ditado que dizia assim: 2 meretrizes não fazem uma dama. 2 erros não formam um acerto. Ou um acerto não diminui um erro. A gente não está trabalhando com exclusão lógica de situações. Nós temos um problema, sim, estrutural, que precisa ser construído dentro de um debate democrático, republicano, mas reconhecendo primeiramente as nossas limitações. Quando eu falo em limitações, eu estou falando de economia, eu estou falando de recurso. O que a gente tem de dificuldade hoje? O recurso da educação inclusiva, dos professores com formação específica, porque também na faculdade não são ensinados, e, principalmente, a inclusão não é um valor ainda para a nossa sociedade. Porque se você perguntar para um pai típico se ele aceitaria pagar mais caro para que um aluno atípico pudesse ter um acompanhante especializado e dividir a conta com todos, dificilmente ele vai aceitar. Você tem valores religiosos, você tem valores de Itaime, vestibulares e sucesso. Mas inclusão ainda não é. A nossa lei é muito recente. Então, a mudança do paradigma social, ela também vai vir com o tempo, com iniciativas como essas, que fazem com que a gente cada vez mais leve essa mensagem para mais pessoas. Mas o fato de ser um problema complexo não quer dizer que ele não tenha solução. Fazendo uma conta muito simples, só em relação a autismo. Tá? A gente tem 1 a cada 36 autistas no mundo. Trazendo esse dado americano para a nossa realidade, a gente extrai o número de 6 milhões de autistas. 6 milhões de autistas dentro da pirâmide etária, se a gente separar por faixa de escolaridade, a gente tem 1/6, 1 milhão. Fazendo essa conta simples, eu tenho um número de 1 milhão de autistas na escola. Uma amostragem que, se para cada um a gente conseguir a paridade de um autista para um acompanhante especializado, se a gente pagar um salário mínimo a cada um desses acompanhantes especializados, sabe quanto custa isso no orçamento da educação? 1%. 1%. Quando a conta é dividida, olha, ela é menos pesada. Da mesma forma, como é dever do Estado, da família e da sociedade, o cuidado com as pessoas com deficiência, a comunidade escolar também precisa dividir essa conta. Se eu, com uma conta simples, conseguir extrair o número mais próximo possível da realidade, quer dizer então que as escolas particulares, diante de tantos procedimentos, de tantas outras questões complexas, não conseguem resolver essa paridade, não conseguem fazer a própria adequação da própria lei estadual, porque, vejam, se a gente tem a necessidade, se todo ano aumenta salário, se todo ano aumenta energia, se todo ano aumenta a conta de água, todo ano aumenta o valor da mensalidade. Por que não se faz uma estimativa para dividir a conta? Já que o único e exclusivo argumento vai sair muito caro. Não sai. É dividido. Por isso que a conscientização, ela faz parte de um processo que vai além, que é o que eu ia explicar para vocês, da economia comportamental. Um conceito extremamente complexo, mas que eu trago para vocês de uma maneira muito simples. Naquela região, tem uma escola que se destaca pela inclusão. O que acontece? Vai todo mundo para lá. Isso é um incentivo dentro do mercado econômico para a gente fazer o quê? Quem faz errado vai continuar fazendo errado, porque eu preciso fazer o quê? Pega um pai que acabou de receber um diagnóstico,
tenho essa negativa velada, e aí o que ele faz? Não, rapaz, vai para aquela escola ali, que lá eles são muito bons. Eu estou movimentando o mercado para ser excludente e eu vou colocar todos os autistas em uma só escola. O comportamento dos agentes vai ser sempre negativo no movimento exclusivista, enquanto não dividirmos a conta. Então, essa era a minha contribuição. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Franklin.